Olá, irmãos, amigos, todos aqueles que nos assistem. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no livro de Provérbios. Esse livro tem sido utilizado para nossa reflexão já durante um bom tempo, né, desde que começou o isolamento. E o objetivo do estudo no livro de Provérbios é recebermos instrução e conhecermos a verdadeira sabedoria, a sabedoria divina. E hoje eu quero meditar no texto de Provérbios, capítulo 23, verso 26. Esse texto, em Provérbios 23, 26, diz assim: Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meu caminho. Nesse texto de Provérbios, nós temos um apelo em que nós somos convidados a entregar a Deus o nosso coração. O nosso coração é o único presente digno de aceitação que o homem pode oferecer a Deus. A palavra coração é muito utilizada na Bíblia e ela não significa somente o órgão ou o músculo, né, que bombeia o nosso sangue, mas ela significa muito mais do que isso. O coração na Bíblia se refere à personalidade, ao intelecto, emoções, desejos, vontades. É o lugar dos pensamentos, dos planos, das decisões. Então, o coração está relacionado à alma do homem ou à sua vida. Em Provérbios também, no capítulo 4, verso 23, o texto diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração, então, que procede a vida, ou a fonte da vida. Onde o coração estiver, ali está a nossa vida. Se o nosso coração é mau, se o nosso coração é pecaminoso, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos desejos serão corrompidos. Se o nosso coração é colocado nas mãos de Deus, o Espírito Santo irá conduzi-lo para ações e desejos espirituais, pensamentos, palavras e ações que irão agradar a Deus. Por isso que o apelo é: dá-me o seu coração, entregue sua vida a Deus, entregue seus planos, seus desejos, suas ações, suas emoções. Por que que há esse apelo para entregarmos o nosso coração a Deus? Porque o nosso coração, ele é dominado pelas coisas do mundo. O mundo nos atrai com cobiça, riquezas, bens materiais, toda a beleza e o luxo desse mundo aprisiona o nosso coração. Nós somos atraídos pelo sucesso, pela vaidade, pelo ego, e isso aprisiona o nosso coração. Os prazeres também dessa vida, as diversões, as atrações, a sensualidade, os vícios, atraem o nosso coração e aprisionam ele. Estamos diariamente sofrendo tentações, constantemente sendo seduzidos, atacados, para colocar o nosso coração em outras coisas que não a vontade de Deus. Por isso que esse apelo
ele está aqui na Bíblia. Precisamos ouvir o apelo de Deus, esse apelo da sabedoria divina, e entregar o nosso coração. Deus nos ama e Deus pede o nosso coração. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 22, o autor de Hebreus diz o seguinte: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, com fé, com convicção, tendo o nosso coração lavado, purificado de uma consciência culpada, tendo o nosso corpo lavado com água pura. Então, o apelo é que nós entreguemos nosso coração a Deus, que nós entreguemos nossa vida e que Deus, então, irá purificar o nosso coração, irá perdoar os nossos pecados e nos limpar de uma consciência culpada de toda a contaminação do pecado. O coração do homem sem Deus está sujo, contaminado, está atrofiado, dominado por paixões, por vícios. Há emoções descontroladas no coração do homem. Ele não tem sabedoria e ele faz coisas que desagradam a Deus e que traz sofrimento sobre a sua vida. O coração do homem sem Deus está voltado para os seus próprios interesses, sua vontade. Ele é individualista, ele é egoísta, ele não ama, ele não consegue perdoar, ele não consegue se relacionar. Por isso que há esse apelo na Bíblia: filho meu, dá-me o teu coração. Como damos o nosso coração a Deus? Um texto que nos ajuda a entender esse apelo está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 13. Diz assim o texto de Joel: por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. O profeta Joel fala sobre conversão. Devemos nos converter a Deus, nos voltar para Deus de todo o nosso coração, não somente com jejum, choro e pranto, mas rasgar o nosso coração, não somente rasgar as nossas vestes. Volte-se para Deus, reconcilie-se com Ele. É uma decisão e uma ação que você tem de tomar. Não podemos mudar o nosso coração. Só Deus pode fazer isso. Mas nós devemos dar um passo em direção a Deus e nos entregarmos a Ele, entregar a nossa vida a Ele. Precisamos tomar uma decisão de fé para que essa entrega do nosso coração seja recebida por Deus e Ele transforme a nossa vida e Ele mude tudo em nós. Em Ezequiel, no capítulo 36, do verso 26 ao 27, diz assim o texto, Ezequiel 36, de 26 a 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos,
e obedecerem fielmente às minhas leis. Então Deus promete dar um novo coração, colocar um novo espírito em nós, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. E esse novo espírito que vai agora nos levar a agir segundo os seus decretos e a obedecer às suas leis. Nós não podemos oferecer para Deus nada de mais valioso do que a nossa própria vida. Nós não podemos oferecer para Deus uma parte do nosso coração. Nós não podemos dividir o nosso coração entre Deus e o mundo. Ou Deus tem tudo, nossa vida, uma entrega total, por inteiro, ou Deus não vai ficar com nenhuma outra parte, com nenhum pedaço. Deus exige e Deus quer que cada um de nós entregue o seu coração. Eu posso tentar dar para Deus outras coisas, uma vida religiosa, talvez algum comportamento legalista, dar dinheiro, um tempo, quem sabe o domingo, como uma retribuição a Deus pelo que Ele tem feito por mim. Mas Deus não aceita pedaços, Deus não aceita migalhas. Ele é Deus, Ele que nos criou, Ele é o Senhor. Se eu não lhe der tudo, Deus não aceita a metade, Deus não aceita pedaços. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, do verso 29 ao 30, quando Jesus foi inquirido sobre o grande mandamento, Jesus disse o seguinte: respondeu Jesus, o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. É isso que Deus quer de nós e é só isso que Deus aceita. Nada mais, nada menos do que isso. Ele deve ser a pessoa principal em nossas vidas, aquele que domina os nossos pensamentos diariamente, aquele em que nós sentimos alegria pela sua presença na nossa vida. O coração alegre, onde a palavra de Deus é pensada, é vivida, produz frutos, onde há um temor a Deus, respeito à sua palavra, fé, confiança, dependência nele, um coração quebrantado e contrito. Deus só aceita de nós tudo. Deus quer que nós entreguemos a Ele nosso coração, nossa alma, nossa vida, nosso corpo, nossos pensamentos, tudo ser entregue a Ele. No Salmo 51, verso 17, o texto na palavra de Deus diz assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus quer que nós nos coloquemos diante dele com um espírito quebrantado, humilde, arrependido, e ele não vai nos rejeitar, e ele vai se alegrar em receber o nosso coração, em nos receber na sua presença. Quando entregamos nossa vida a ele pela fé, ele purifica o nosso coração, ele transforma a nossa vida, ele coloca uma nova luz, um novo sentido, ele coloca o seu Espírito em nós,
E nós podemos agora cantar e louvá-lo em Efésios, no capítulo 3, do verso 16 ao 19, Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz o seguinte: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo pede, através da sua oração, que Deus conceda força ao seu povo, para que Cristo habite no nosso coração pela fé, para que a plenitude de Jesus no nosso coração seja uma realidade, para que cresçamos em santidade, em amor, para sermos cheios de toda a plenitude de Deus e vivermos para a glória de Deus, fazendo a sua vontade. O texto de Provérbios 23, 26, ele começa com esse apelo, mas ele segue adiante. Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, e os teus olhos observem os meus caminhos. Entregar o coração, já falamos. Agora ele diz que nós devemos olhar e seguir o exemplo de Cristo, observar como Cristo viveu, observar os seus ensinos e viver uma vida de dependência e de obediência a Ele. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós consideramos a vida de Cristo, o que Ele fez por nós, a sua encarnação, Ele veio a esse mundo para nos ensinar o caminho da verdade. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. Ele perdoou os nossos pecados. Então, nós devemos observar, olhar o exemplo que Cristo deixou para nós, através do estudo, da leitura da sua palavra e da oração. Vermos a justiça de Deus, a sua graça derramada por nós, e aprender assim a viver como um verdadeiro servo de Deus, a resolver os nossos problemas, a discernir aquilo que devemos fazer, aquilo que agrada a Deus. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 21, o texto diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, nós devemos observar o exemplo de Cristo, aquilo que Ele deixou como exemplo, como modelo para seguir os seus passos. Esse desafio que Provérbios coloca para nós é um desafio de uma entrega de vida, e é um desafio de seguir o exemplo de Cristo. De forma prática, Jesus deixou o exemplo para nós do amor, do perdão, da santidade, do temor, da dedicação. Jesus deixou o exemplo para que nós seguíssemos. E João, o Evangelho de João, ele diz o seguinte, no capítulo 13, verso 15: eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Então, nós devemos observar o caminho que Jesus deixou para nós como exemplo,
a ser seguido e fazer como ele fez. O apelo, então, baseado nesse texto de Provérbios, é que nós devemos entregar nossa vida a Jesus, nossos desejos, vontade, tudo completamente entregue nas suas mãos, para que ele transforme, mude, coloque o seu Espírito em nós e nos dê uma nova vida. E que nós devemos seguir o exemplo dele, o exemplo que ele deixou na sua palavra, e procurar viver como ele viveu, procurando viver para a sua glória. Se nós fizermos isso, nós vamos estar sendo abençoados e vamos estar diante da verdadeira sabedoria de Deus, entregando nossa vida a Deus e seguindo os exemplos e os ensinos de Cristo. Que Deus abençoe a nós todos. Amém.